Vamos começar a ler Provérbios comigo? Antes da gente dar início, eu queria falar um pouco sobre quem escreveu esse livro, que foi o rei Salomão. Mas ele contou, com o auxílio de outras pessoas para escrever esse livro. Foi um compilado de provérbios que foram unidos. Então, levou muito tempo para esse livro ser construído. E para quem não sabe, Salomão ele foi um rei extremamente sábio, tirando a pessoa de Cristo. Mas ele foi um dos homens que aplicou essa sabedoria para o reinado dele. E foi o próprio Senhor que disse a Salomão o que ele gostaria de receber do Senhor. Ele poderia pedir qualquer coisa, ele poderia pedir riquezas, ele poderia pedir, enfim, tantas outras coisas, né? Mas ele pediu ao Senhor sabedoria para que ele pudesse governar, sabiamente, com conhecimento, o seu reino. E Deus, ele deu sabedoria para Salomão abundantemente e, além disso, muitas riquezas. Então, ele foi o rei mais rico que pisou na terra. Salomão, com toda essa sabedoria, ele começou a escrever muitos provérbios, tanto que tem muitos provérbios que ele escreveu que não estão descritos aqui neste livro. É um convite de Deus para todas as pessoas, para que elas possam ser mais sábias, ter mais conhecimento. Nesse livro, ele possui conselhos e instruções que ensinam sobre basicamente tudo, desde trabalho, relacionamento, como você lidar com seus vizinhos. Então, são coisas, assim, fundamentais que todo mundo passa e que todo mundo precisa saber como enfrentar. Até porque nós não nascemos sábios, nós não conhecemos a sabedoria, nós a adquirimos durante a nossa vida. E a gente adquire através da palavra de Deus. Olha só. O Senhor nos fornece sabedoria, mas é claro, somente a quem procurar. E a gente vai ver isso mais pra frente. Ela é mais de fácil compreensão do que de fácil aplicação. Porque muitas vezes não é muito fácil a gente aplicar algumas coisas, né? Mas isso vai trazendo mais e mais conhecimento da parte de Deus pra nossa vida. E o versículo, assim, um dos versículos mais conhecidos, e é o versículo-chave ali de Provérbios, é: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, gente, para nós obtermos o conhecimento, para a gente ter sabedoria, nós primeiramente precisamos ter temor ao Senhor. O que é temor a Deus? É você ter medo de Deus? Não. É você ter reverência, é você ter respeito ao Senhor, saber quem Ele é. A partir disso, você pode obter conhecimento e sabedoria. Eu não vou ler o livro todo, senão vai ficar muito, o versículo, o capítulo todo, mas eu vou destrinchando aqui com vocês. O capítulo 1 de Provérbios, acompanha aí na sua Bíblia, vai marcando, vai grifando, isso é muito bom, depois pra gente voltar nas partes que a gente mais foi edificado e estudar também, ok? Então, Provérbios 1, capítulo 1, versículo 1, né? É como se fosse essa parte, assim, mais da introdução, seria mais um conselho de um pai para um filho. É como se um pai estivesse falando para o filho. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras que dão entendimento, para instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e bom senso aos jovens. Que os ouçam também o sábio, para que aumente o seu conhecimento, e que o entende, para que adquira habilidade, para compreender provérbios e parábolas, as palavras dos sábios e seus enigmas. Então, olha só, esse livro de provérbios, ele é direcionado para todas as pessoas, não só para quem já é sábio e possui algum tipo de conhecimento, mas também para as pessoas que não possuem, que falam que as pessoas simples e os jovens. E a gente sabe que na juventude é o momento em que a gente mais precisa ter sabedoria. E é o momento, é a época da nossa vida que a gente menos possui, né? Porque acontecem muitas coisas que fogem do controle, né? E que a gente acaba se arrependendo de ter feito, de ter falado, enfim. Não só com jovens, né? Mas a gente sabe que essa questão de jovem e adolescente, existe muito essa questão de imaturidade. Mas, quando a gente conhece a sabedoria, quando a gente tem entendimento, a gente tem outros tipos, de atitudes. Por isso que é tão importante. Então, o livro de Provérbios, ele é direcionado, como eu falei, para os jovens.
né? E para as pessoas simples. Para quê? Para conhecer a sabedoria, para entender as palavras de entendimento, para instruir e dar prudência. Então, para essas pessoas conhecerem a sabedoria, já que elas ainda não possuem. E para as pessoas que já têm conhecimento, para as pessoas que já têm sabedoria, seria para aumentar o conhecimento delas, adquirir habilidade e compreensão. Compreensão do quê? Das coisas da vida e até mesmo dos provérbios. Mas a gente vai ver que muitas pessoas preferem não buscar sabedoria e entendimento. E por isso acontecem, né, muitas coisas ruins com essas pessoas. A gente tem a lei da semeadura na nossa vida. Então, tudo aquilo que a gente faz, né, tudo que a gente planta, a gente colhe também. Então, olha só. Aqui nessa primeira parte fala pra gente ter cuidado com os pecadores. Né? E como a gente falou, né, ali no começo, aquele versículo chave, é que ele tá em Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, primeiramente, tema ao Senhor. Você quer buscar mais conhecimento? Você quer ter mais sabedoria na sua vida? Para lidar com todas as coisas? Tema ao Senhor. Tema a presença do Senhor, quem Ele é, tenha reverência, tenha respeito. Porém, né, os insensatos, eles desprezam a sabedoria e a instrução. As pessoas insensatas, elas não se importam em ter conhecimento. Elas não buscam, né, ter sabedoria e, né, muito menos elas vão temer a Deus. Aqui ele fala, ó, meu filho, ouve a instrução do seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Então, nessa parte ele fala a importância de nós ouvirmos os nossos pais. É a chave para muitas coisas na nossa vida, né? Vai nos livrar de muitas coisas, de muitos perigos, de muitas coisas ruins, né? E Provérbios, ele afirma isso. Se disserem, vem conosco, né? Vamos armar umas emboscadas, né? Vamos fazer mal a alguém, né? Ele fala, meu filho, se os pecadores quiserem te seduzir, não permita. Então, primeira coisa, se aquela pessoa que vive em pecado, ela começar a fazer propostas para você, não aceite. Se os pecadores quiserem te seduzir, né? Não permita. Nós temos o poder de dizer sim e temos o poder de dizer não também. E aqui fala que os pecadores, eles normalmente tendem a nos dar propostas. Então, não aceite. Você que já tem conhecimento da palavra de Deus, você já sabe quem Deus é, você sabe discernir o certo e o errado. Você sabe discernir o que é pecado e o que não é pecado. Você sabe observar quem está, né, tendo uma vida de temor a Deus e quem não está. Então, você tem a capacidade de não querer fazer as mesmas coisas que essas pessoas fazem. Os pecadores são pessoas imprudentes e eles sempre vão fazer, como eu falei, propostas. Essas propostas sempre vão ser, né, ali chamativas para nós, mas a gente sempre tem que fugir disso. Não vá no caminho deles. Ao contrário, desvie. Então, sai de perto, não compactue, não tenha comunhão com esse tipo de pessoa. Porque ele sempre vai ser aquela pessoa que vai desagradar, né, a vontade de Deus. Uma pessoa que vai estar contra a vontade de Deus. E não seja influenciado por essas pessoas. Você que precisa influenciá-los, porque eles não conhecem a verdade. Você conhece a verdade. Você tem o conhecimento, então você precisa influenciar e não ser influenciável. Uma pessoa sábia, uma pessoa que tem conhecimento do Senhor, ela não é uma pessoa influenciável. Não siga os caminhos deles, né? Pois os pés dos pecadores correm para o mal, né? Os pés das pessoas que pecam, que desagradam a Deus, sempre vai correr para o mal. Ai, mas é só matar, é só roubar? Não, não é só isso. O mal, né? Ele não tá só no homicídio, não tá só no roubo. O mal tá em diversas coisas do nosso dia a dia, gente. O mal tá na mentira, né, na calúnia. O mal está em ambição, pequenas coisas, sabe? Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. O mal, ele não tá só nas coisas grandes que a gente acha que aparece no jornal aí, não. O mal, ele tá em detalhes, então a gente precisa sempre prestar bastante atenção nisso. Fala aqui, ó, de fato, não faz sentido estender a rede diante de uma ave que está à espreita. E essas pessoas que iam caçar as aves, né? Não faz sentido ele colocar armadilha se a ave está observando. Ela não vai voltar lá. No entanto, os pecadores se opõem
se põem em emboscadas contra o seu próprio sangue e espreitam suas próprias vidas. Eles não sabem, mas eles acabam armando armadilhas para eles mesmos. Isso é muito triste, porque lá na frente, pode ser que aconteça num futuro ou num presente, mas essa pessoa ela vai cair na mesma armadilha que ela está armando. Eles não têm entendimento disso. Por isso, aqueles que praticam o mal, eles nunca vão se dar bem no final. Sempre eles vão cair na sua armadilha. E a gente sabe qual que é o salário do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, o fim para todos os pecadores, para as pessoas que são imprudentes, é a morte. Continuando aqui, né? Aqui, nessa parte, ele fala que é um convite e exortação da sabedoria. Aqui, como se ele personificasse a sabedoria, como se a sabedoria fosse uma mulher. Não que seja uma pessoa sabedoria, mas é como se uma mulher estivesse falando, né? No caso, a sabedoria. Aqui ele fala, a sabedoria grita nas ruas e levanta sua voz nas praças. Clama alto dos muros e profere suas palavras à entrada das portas na cidade. Ou seja, a sabedoria, ela está aqui para todos. A sabedoria está disponível para todas as pessoas. Mas, olha o que acontece. Ó insensatos, até quando amareis a insensatez? Até quando os que zombam se alegrarão da zombaria? Até quando os tolos odiarão conhecimento? Então, as pessoas que são tolas, os insensatos, eles não têm vontade, eles não têm desejo, eles não têm intenção de buscar a sabedoria. Ao contrário, eles só praticam as coisas que eles vivem. Os insensatos recusam ouvir, eles zombam do conhecimento, eles zombam de Deus. Então, quantas pessoas a gente não vê zombando das pessoas que têm uma vida de busca, de conhecimento da parte de Deus? Quantas pessoas não zombam, né, de quem quer estar mais perto do Senhor? Para eles não faz sentido. O sentido para eles é eles praticarem o desejo deles, o desejo do coração deles. E a gente sabe que o coração é muito enganoso, né? Os tolos normalmente são pessoas que se acham sábias, aquelas pessoas que entendem, que acham que entendem de tudo, mas na verdade elas não entendem nada. Elas ignoram a verdade. Então a verdade está na cara delas, a sabedoria chama, mas eles viram as costas. A sabedoria fala, mas porque clamei e recusaste, porque eu estendi a mão e ninguém deu a atenção. Então, aqui reafirmando, a sabedoria ela faz um convite ao ser humano. Quem quer aceitar a sabedoria vai receber uma exortação, ou seja, a gente precisa voltar para o caminho correto. A palavra de Deus, ela sempre vai dar direção para nós, sempre vai nos mostrar aquilo que nós estamos errando para a gente poder voltar ao caminho correto, né? Isso seria uma exortação. Pelo contrário, né? As pessoas desprezaram todo o conselho e fizeste pouco caso da repreensão. Tem pessoas que não aceitam ser repreendidas. Como a gente fala dos tolos, as pessoas tolas, elas não aceitam repreensão, não aceitam exortação, elas sempre acham que estão certas. E quem seria a palavra de Deus para falar na vida delas? Então esse é o tipo de pensamento do tolo. E essas pessoas, elas acabam sendo insensíveis à voz de Deus, elas são insensíveis à palavra de Deus. Isso, o coração totalmente de pedra, né? E os ouvidos tapados para as coisas de Deus. Então, aqui ele fala, então clamarão a mim, mas eu não responderei. Que já estou no versículo 28, tá? Então clamarão a mim, mas eu não responderei. Ansiosamente me buscarão, mas não me encontrarão. Então, gente, tem um período pra gente buscar. Mas vai ter uma época que não vai mais ser possível buscar a presença de Deus, buscar a sabedoria, buscar o conhecimento. Esse tempo, ele vai, né, se afunilando ali. Vai ter um dia que não vai mais ser possível. Então, por isso que a gente precisa buscar quanto antes a presença de Deus, o conhecimento, né, aquilo que Deus nos proporciona. Porque, vai acontecer no juízo final. A gente sabe que esse dia vai chegar. O mal vai ser punido. Porque, e que nem eu falei, o mal, as pessoas que praticam a iniquidade, pessoas iníquas que pecam deliberadamente, elas sabem, né, que às vezes que aquilo desagrada a Deus, mas elas não se incomodam com isso. Isso nem pesa na consciência delas. E aí, olha que triste, né? As pessoas vão buscar a Deus, mas elas não vão encontrar. Você pensa isso? Você imagina como que é triste? O nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Criador, ele está disponível para nós no dia de hoje. Mas um dia isso vai ter fim. E essas pessoas
quando chegar nesse tempo, se elas quiserem arrependimento, não vai ter perdão. Aqui, para finalizar, aqui no versículo 30 fala, né, que eles não aceitaram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Que eu falei, desprezaram a exortação de Deus na vida deles. Eles acharam que a conduta deles era que eles tinham que era correta da forma deles, mesmo praticando mal. Eles não se importaram com aquilo que Deus fala, né, na palavra. Eles desprezaram, viraram as costas, não deram ouvidos para aquilo que o Senhor fala. E tudo isso está na palavra, gente. Está na palavra. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos. Então, eles vão comer do fruto da sua conduta. A conduta está sendo uma conduta boa ou está sendo uma conduta ruim? As pessoas que praticam o mal, elas vão colher aquilo que elas estão plantando. Porque o desvio dos tolos os matará, e a prosperidade dos loucos o destruirá. Então, cada um tá ali fazendo a sua plantação, mas vai ter a colheita final. Essas pessoas acabam cavando a própria cova, né? Mas no final, olha só, o versículo 33, que é o último versículo do capítulo 1. Mas quem me der ouvidos viverá seguro e estará tranquilo, sem medo do mal. Uma promessa para nós. Aquele que confia no Senhor vive seguro, vive em paz, vive cheio de certeza que o Senhor é com ele, sabe? E viverá seguro e tranquilo por quê? Porque a conduta dessa pessoa é uma conduta de quem é cheio do Espírito Santo, é uma conduta de uma pessoa sábia. Então, esse é o primeiro capítulo de Provérbios. Continue acompanhando. E marque na sua Bíblia, escreva, né? Pegue um caderninho, vai escrevendo e aquilo que o Senhor for falando com você, ok? Depois eu volto aqui com o capítulo 2 de Provérbios. Deus te abençoe.